Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras que entra em campo hoje aí pela Copa Libertadores, terceira rodada aí da fase de grupos. Palmeiras entra em campo aí às 19 horas aí, fora de casa, com transmissão do Paramount aí, galera. Tô trazendo aqui para vocês o G4 do Band Esporte. O Massa aí trazendo aí as últimas informações do Verdão para este jogo, né? Palmeiras que tem bastantes desfalques aí, mas Palmeiras tem um elenco muito bom, galera. Muito jogador de qualidade aí. Creio aí que o Verdão aí vai conseguir essa vitória mesmo na altitude aí, galera. 1 a 0 aí é meu palpite para este jogo. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Mas quem entra em campo hoje pela Libertadores é o Palmeiras, que a gente está ensaiando aqui, começar o grito de campeão para o Massa, mas vamos esperar mais uma rodada. Vamos ouvir. Começa agora. Ó, tá desafiando, hein? Começa agora, vai. Vamos começar agora. Isso, vai. É campeão! É campeão! Vai ter que aguentar isso pela Libertadores vai inteira. aguentar a Libertadores inteira e o brasileiro também. Tá vendo? Vamos ouvir o Flaco Lopes, o que ele tem para dizer sobre Palmeiras Flaquito, Bolívar. Bolívar e Flaquito Palmeiras. meu. Olha lá, tá empolgado, tá no ritmo do campeonato. Acho que vai ser um jogo difícil, igual é sempre aqui, mas o treinador vai brindar todas as ferramentas para que a gente faça seu melhor e consigamos os 3 pontos aqui. Bem. Acho que estou muito bem, estou treinando muito bem e isso está se refletindo nos jogos. Eu estou, como falei aí, para quando o treinador me precisar. E é isso. Mais um jogo que a gente tem para vestir essa camisa tão grande e vamos dar nosso melhor e, se Deus quiser, conseguir mais 3 pontos. Tá aí o Flaco Lopes, autor de um dos gols do Palmeiras contra o Fortaleza, injustiçado jogador, que estará lá, na Bolívia, tá lá, com as montanhas ao fundo. Você viu? Para encarar esse jogo contra o Bolívar, que não vai ser fácil, porém, se o Palmeiras vencer, Massa, melhor campanha, pelo menos até aqui. Se o Palmeiras vencer, vai ser a segunda vitória de um brasileiro, né, em La Paz nos últimos 33 anos. Não é mole. Não é pouco, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre como o Palmeiras se preparou para o jogo. O Núcleo de Saúde e Performance achou por bem viajar um dia antes. Foi feito um trabalho com esses jogadores, aqueles que iam viajar, e também com Michael, Vitor Roque e o Rios. Eles não estavam na perspectiva eles não viajarem, eles só não viajaram porque depois do jogo contra o Fortaleza, 2 deles tiveram problemas relacionados ao gramado, torção em buracos, não é pancada, não é trauma, é torção em buraco no campo ruim. Os e 3 o Rios, sim, iriam. E o Rios tem problema muscular, não preocupa muito. O que mais preocupa é o grau de torção do Michael, do zagueiro, tá? É óbvio que se fosse uma final de campeonato, tem que ir para a Bolívia, acho que só o Michael não iria. Os outros 2 iriam ali e tal. É importante, a situação dos 3 é diferente dos outros 5. Mike, Marcos Rocha, Murilo, Veiga e o Bruno Rodrigues, eu não conto 4, vai. Beleza. Então, o que a gente pôde capturar? Você tem Bahia em casa, de novo Castelão. E depois o Vasco em Brasília. Aliás, a torcida do Palmeiras praticamente quase esgotou os ingressos destinados a ela para esse jogo em Brasília. Então, olhando para isso aí, me parece inimaginável que ele vá colocar o Estevão em campo desde o início, porque ele jogou 19 partidas seguidas. E o Facundo, 20. O Facundo se recupera muito bem de um jogo para o outro. Então, imagino que esses 2 estejam fora. Na TV Palmeiras, você vê um vídeo dos caras conversando dentro do avião, né?
E aí, tal, como é que é? Maurício já foi, já jogou na altitude? Já ganhei. Esse vai jogar. O Maurício vai jogar. Essa O aqui a gente Everton, apura hoje. o Everton vai jogar. Certo. E o Maurício vai jogar. Isso aí você pode anotar aí, me cobra amanhã. Os demais, aí tava o Alan, com os olhos desse tamanho, nunca joguei lá. O Thales também, com os olhos desse tamanho. Eu imaginei que seriam esses caras a jogar. O Flaco deu entrevista, vai jogar. Tá? Normalmente, jornalisticamente, o editor da TV Palmeiras pensa na programação nossa aqui. Não ia colocar o Mustafa para falar se ele não vai jogar. Entendeu? Então o Flaco vai jogar, o Maurício vai jogar, pela declaração dele. E o Paulinho vai jogar, por quê? Porque ele não jogou, não foi nem viajar para Fortaleza. Então eu imagino que ou ele entra jogando com o Flaco, ou ele vai entrar no intervalo. Certo? Os demais serão decididos agora de manhã, devem ter decidido agora de manhã, ou vão decidir agora de manhã, depois do treino de ontem, entender como eles se sentiram. O bom de você ter trabalho longevo é que o Vanderlan já jogou lá, o Naves já jogou lá. Lembra quando ele colocou só os moleques, eu fiquei louco da vida? Lembro. E o Palmeiras perdeu do Bolívia, 2-1, fez 3-1. Aliás, o Naves teve problemas naquele O jogo. Naves teve problema, exatamente. Então, eu imagino que esses dois vão jogar também. Na lateral direita não tem saída, não tem outro. Tem 2 laterais machucados. É o Giai, que também é um forte, feito né? Bezerro. Um bezerro. O Piquerez está jogando direto, voltando de lesão. Imaginam, então, que você vai de Vanderlan e Giai. Aos poucos a gente vai montando o time, né? O Everton, Giai, Vanderlan. Na frente, Maurício, Paulinho e Flaco. Ok? Ok para todo mundo. Falta o miolão. O miolão, vamos lá. O Rios não foi. O Martínez não jogou. O Hannibal, que voltou a ser Hannibal, não jogou lá em Fortaleza. Então, o que você imagina? Que ele vai jogar. A minha dúvida é se ele põe o Evangelista voltando de lesão ou se ele dobra o Martínez. E encaixa com o Maurício, 2 atacantes, aí precisa ver o Naves e mais quais serão os outros 2 zagueiros. Se ele vai à risca com os Gomes, que joga todas. Lembrando que o Fux nunca jogou na altitude. E lembrando que o outro zagueiro é o Benedetti, que tem 3 metros de altura. Para ele, então, vai faltar mais ar ainda, porque ele é mais alto. Entendeu? Então, me restam poucas dúvidas do time. Certo? O camisa 8 e os zagueiros. Certo. Tá? Imaginando que o Naves vai jogar, porque ele já jogou lá. Então, é isso aí. Vanderlan, o Everton, Giai, Naves e 1 ou 2 zagueiros. Imagino que sejam 3 zagueiros. E Vanderlan, Aníbal, Martínez ou Evangelista, Maurício, Paulinho e Flaco Lopes. É isso que eu imagino ver hoje em campo. Vamos e se colocar voltar na de tela, lá então. com 1-1, tá ótimo de bom, tá louco de bom. Vamos colocar na tela o time. Vamos ver se o time da tela é o time do Massa. E da Massa. O Everton, Giai, Bruno Fux e Gustavo Gomes. Então, o meu tá todo diferente desse aí. Felipe Anderson, Aníbal, Maimiano, Piquerez, Estevão, Paulinho e Flaco. Esse é o time que o Estevão está com 19 jogos seguidos. Ele vai repetir? O Felipe Anderson, um jogador mais frágil fisicamente. Também está tendo sequência. Vai forçar? Eu acredito que não. Mas eu não tenho informação, não posso cravar. Certo? Olha os números do Palmeiras nas últimas 10 partidas. A gente estava falando sobre invencibilidade e tal, do São Paulo. Olha o Palmeiras. 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Qual foi a derrota? A final do Campeonato Paulista, certo? Com 12 gols marcados, 5 gols sofridos. O desempenho do Palmeiras nos últimos... O Palmeiras, na fase de grupos, são 26 jogos, 3 empates, 2 derrotas e 21 vitórias. Na fase de grupos. Da Libertadores. Isso, uma delas foi na então por que altitude. não achar que não dá para ganhar hoje ou empatar ao menos? Por causa da altitude, só por isso, cara. Mas assim, nos últimos anos teve altitude e o Palmeiras não que não ganhou, mas... Vem cá. O Palmeiras jogou lá contra o Del Valle, ganhou uma e empatou a outra. Acho que foram 3 jogos. O Del Valle não lembro todos, mas vamos lá.
O Del Valle é uma altitude razoável, mas não é igual a La Paz, certo? Certo, La 2.800 Paz. Quito, 3.800 Isso. La Paz. mas- La Paz jogou 2 vezes, ganhou uma com Lucha, do The Strongest, não é o mesmo adversário. Empatou a outra e perdeu a outra. Acho que é isso. Entendeu? Então, assim, a questão é a altitude, só isso, mais nada. Agora, veja, o empate hoje dá o direito do Palmeiras jogar contra o Bolívar em casa, podendo empatar, inclusive. Você mantém a diferença de pontos. sim, isso Entendeu? mesmo. Então, é um resultado importante. Perder coloca todo mundo na mesma página, sabendo que o Palmeiras tem a vantagem de fazer 2 jogos em casa. Porém, o primeiro jogo fora é contra o Cerro, visitante, isso. lá no Paraguai. Eu estarei lá, vamos fazer o buscar os G4 6 pontos? segunda, terça e quarta direto de lá, Ó, que beleza. para acompanhar essa questão que envolve a política, o Palmeiras, a questão do Luigi, enfim. Por isso que eu achei que seria interessante estar lá para ver, acompanhar esse jogo. Então, se perde hoje, perde do Cerro, E aí, você entendeu? Aí tem que Você ganhar te as 2 obriga a partidas em ganhar as casa. últimas 2 para fazer qualquer 12 forma. pontos. Entendeu? Por isso que o empate hoje seria excelente. Tá? Vencer nem se fala, mas Palmeiras- vencer praticamente garante o Palmeiras que com 10 pontos você vai em segundo lugar. E o Palmeiras encara o Bahia no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E o Bahia pela Libertadores, é o único 100% aí? Palmeiras é 100%. Eu estou pensando se é o único aqui. Vou Eu puxar acho que minha o faca. Vélez ganhou as 2, cara. É. Acho que o Vélez ganhou as 2. Mas enfim, o Vélez então, perdeu para o Santo Antônio Bulu tinha Bulu. ganhado as Olha, 2, olha perdeu pro como Bulu Bulu. perdeu a invencibilidade, hein? Então, Perdeu da pior maneira possível, hein? Tava indo tão bem. o Palmeiras entra em campo para defender um belíssimo começo de temporada, porque no Brasileiro também, né, tá invicto só com um empate, Vini. O Vélez acabou perdendo e aí eu ia fazer o trocadilho de que não tem mais cara bobo no futebol, mas a minha cota de trocadilhos hoje já se encerrou. O Palmeiras mudou a logística, viu, Barreto e amigos? Ao invés de treinar na véspera no Brasil e viajar depois para já chegar em regime de concentração, o Palmeiras viajou na terça, fez um treino ontem em La Paz para já se ambientar a altitude, 3.600 metros, fez ali no estádio do The Strongest e sem alguns jogadores importantes, né? O Palmeiras viajou sem o Mikael, sem o Rios e sem o Vitor Roque. A gente se acostumou muito nos últimos meses a ver times e jogadores rivais questionando o gramado do Allianz Parque, o gramado do Palmeiras, e dessa vez é o Palmeiras quem reclama do gramado do Castelão, dizendo que a grama alta, seca e com alguns buracos no último jogo contra o Fortaleza resultou em dores no tornozelo do Mikael, que teve um entorse, e dores também no tornozelo do Vitor Roque. Então, esses 3 jogadores não viajaram, ainda assim, pelo que a gente viu no campinho, é um time que tem boas possibilidades de voltar desse jogo com um bom resultado, apesar da altitude e apesar da empolgação, né? O presidente do Bolívar disse que enfrentar um time com tanto dinheiro como é o Palmeiras hoje não é para qualquer um, só que o Bolívar tem alma e vai jogar o jogo da vida, então tá todo mundo empolgado, entendendo que dá para derrotar esse Palmeiras, e o Palmeiras, mesmo com desfalques e com altitude, também chega embalado e empolgado aí, imaginando que vai dar para trazer um bom resultado, Barreto. O Bolívar é parceiro do Grupo City, né? É parceiro. uma situação um pouquinho diferente, né? Ele não pertence ao grupo como o Bahia. É o melhor time da Bolívia. Ou seja, também não é um pobrezinho assim. Não. Nessa Ele comparação. normalmente Tem menos dinheiro que o Palmeiras, Tem evidentemente. bons times, já tem 3 pontos, enfim. Agora, o Vini, eu estava vendo aqui a escalação do GE.com, a prévia. Eu achei, se for isso aqui mesmo, que normalmente as comissões não divulgam os times, os repórteres vão na apuração, é um time que me surpreende ele botar esse time em campo na altitude. Eu achei que ele ia poupar mais. O que me passa a impressão é que ele está de olho, não é nem na classificação, é no primeiro lugar na classificação geral. Ele não está querendo deixar escapar isso. É o que garante o mando de campo no jogo de volta até a semifinal. Porque Final eu é jogo tinha único. certeza que ele ia poupar mais gente. Se for esse time aí, ele não está olhando para a classificação, ele está olhando para a classificação geral. Qual é a sua leitura sobre isso? Eu tô contigo e a mim também surpreendeu bastante essa prévia. A gente pode até colocar de novo na sequência para debater. Eu acho que de última hora pode pintar novidade. O Abel é um cara que controla muita carga
e é um cara que pensa muito nesse aspecto de já escalar um time pensando no próximo jogo. Então, eu não me surpreenderia... Esse nosso campinho aí, Vini, só para pontuar, se baseia no levantamento dos nossos colegas do GE. Globo. Então, tem essas duas dúvidas aí pelo lado esquerdo, né? Que estão presentes lá em La Paz, a apuração do Eduardo Rodrigues, nosso parceiro do GE. Globo, setorista do Palmeiras, ele traz essa prévia. E eu também, quando vi essa prévia, me surpreendi, porque conhecendo a maneira do Abel trabalhar, eu imaginava, não um time totalmente reserva, o Abel também não costuma fazer isso. Fez em ocasiões pontuais, quando o jogo era de estreia de Libertadores no meio de 2 finais do Campeonato Paulista, aí sim, vai com um time 100% reserva, mas acho que pode pintar uma ou outra novidade aí e um time com mais cara de misto do que de time titular. Bom, nós temos aspas dos jogadores do Palmeiras falando sobre a altitude, que é sempre um rival a ser encarado, né, quando você vai jogar em La Paz. Vamos ouvi-los. E aí, cria? Tá de boa na altitude aí? Oi? Tá de boa na altitude aí? Até agora eu tô tranquilo. Quando começar a correr. Aí vai apertar. Facu, que tal? Tamo indo, irmão. E aí, Alan? Primeira vez na altitude? Que isso? Surreal isso aqui, irmão. Puxa o ar não vem de jeito nenhum. Material produzido pela TV do Palmeiras. E o repórter não estava ofegante, então ele não estava sentindo altitude. Não correu, né? Não precisa correr. Mas os nossos companheiros que vão nunca cobriram um jogo lá em La Paz. Não, nunca fui. Nunca fui a Bolívia também. Não conheço. Mas os nossos colegas que vão... Sentem só de chegar, né? Não precisa nem correr. Dizem que sofrem, que não precisa correr para sentir. Né? Bom, vamos seguir aqui com o Vini agora, falando de Corinthians, porque tem... Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Deixa aí nos comentários o seu palpite para o jogo de hoje à noite, galera, beleza? Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito, falou e até mais!